Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Índice FIX caindo 0,25% a 2.997 pontos. Hoje nós tivemos dois indicadores bem importantes aqui, tanto para o Brasil quanto para Estados Unidos. O primeiro aqui do Brasil foi vendas no varejo, mais uma vez o dado veio fraco, nós já temos uns 2, 3 meses em que a economia brasileira começa a desacelerar, consequentemente entra naquela história ali de que o BC, como eles colocaram ali no comunicado, talvez não tenha necessidade de subir tanto os juros, porque a economia já começa a desacelerar e ele precisa olhar também para essa parte. E nós tivemos também o PPI lá nos Estados Unidos, que é a inflação ao produtor. Ontem nós tivemos o CPI, que veio acima da expectativa. Hoje também o PPI veio acima da expectativa. Só que alguns dados que tem ali dentro do PPI são os principais para o PCI no final do mês, que é o dado que mais o Fed olha. E nessa parte o dado veio aí sem muita surpresa. Então a inflação dos Estados Unidos, olhando cheio tanto o CPI quanto o PPI hoje, não vieram bons. Mas como o mercado está de olho especialmente no PCI, que é o número ali, que é o indicador que o Fed está de olho, não teve tanta surpresa assim. Isso acabou dando um alívio na curva de juros americanos. Consequentemente, todo mundo aí acaba tendo um pouco de alívio, o dólar também um pouco mais para baixo. Aqui para o Brasil, pessoal, o ponto que mais me chama a atenção, trazendo aqui para fundos imobiliários, é porque embora a gente tenha aí dólar para baixo, bolsa até se valorizando um pouco aí, que investe em ações, para fundos imobiliários tem aquela história de juros futuros e também da própria renda fixa. Hoje um título do governo ainda está pagando algo próximo a 15%, o IPCA mais 7,5%. Então se a gente não vê uma melhora também na parte da renda fixa, eu acho difícil a gente ver uma performance tão boa para os FIIs, já que são ativos aí, são investimentos que as pessoas comparam bastante. Se eu tenho um pré-fixado hoje do governo pagando 15% pelos próximos 10 anos, para que eu vou tomar risco em um fundo imobiliário? Então isso acho que acaba pesando bastante, por isso que a gente não está tendo aí esse início de ano tão bom para os fundos imobiliários. Acho essencial mesmo a gente ver esses DIs caindo para quem sabe ter uma melhora aí nas cotações dos ativos. Vamos passar por alguns específicos, como estão vendo para fechar o pregão, destaques de altas e baixas, fatos relevantes e fechando com o assunto dividendos. Começando pelo VGA11 caindo 1,81%. Hoje é dividendo, o fundo no mês tem uma queda de 2,5%. O anúncio do rendimento sem nenhuma alteração, o mesmo valor aí de 11 centavos por cota que a gente viu no mês anterior. O yield que ficou um pouquinho melhor, mês passado foi 1,38%, esse ficou em 1,40%. Pagamento do fundo vai ser dia 19. Ficar de olho ali dentro do relatório gerencial para ver se os resultados desse mês de fato chegaram a 11 centavos por cota. Porque no mês de janeiro, no relatório que eles divulgaram ali, o lucro do mês do fundo, o lucro bruto ali, foi na faixa de 9 milhões de reais. Quando tirou as despesas que foram maiores devido à taxa de performance, o fundo teve uma receita ali, um valor disponível para distribuir para o investidor de 6 milhões, eles distribuíram em torno de 9. Então o resultado do mês passado não foi muito bom, porque tivemos ali alguns não recorrentes, tanto na parte da receita, que foi menor, quanto na despesa. Só que como a gente tem os juros mais para cima, a Selic é que subiu há pouco tempo, acho bem provável que a receita do fundo já tenha aumentado um pouco. Então, ver esse rendimento do VGA abaixo de 11, eu acho um pouco improvável. Mas o principal ponto para mim que a gente precisa monitorar é o que eu já venho citando aí há vários dias, que é a parte da inadimplência. Nesse ano que mal começou, a gente já viu algumas notícias aí de cooperativas, produtores rurais pedindo recuperação judicial, e o VGIA é bem recheado, aí, especialmente de cooperativas. O RURA ali é bastante focado na parte de produtor rural. Se a gente tem os juros mais altos aí, mesmo que não seja tanto quanto o mercado imaginava antes, que era 17, agora se fala em 15, 15,5, mas mesmo assim, imagine para um produtor rural pagar juros aí de CDI mais 4, CDI mais 5, alguns até CDI mais 6. Então são taxas bastante altas. Eu acho que o risco de inadimplência acaba pesando um pouco aí nos ativos. Se não acontecer nenhum tipo de problema, você tem aí uma chance grande de ter um dividendo bastante alto. Inclusive, a gente olhando aqui o PVP, dá para perceber o VGIA negociando quase 20% abaixo do que de fato ele vale, que é R$ 9,19. Acho que isso aí é uma prova bem clara de que hoje o mercado tem essa preocupação em relação aí à parte de inadimplência. Se não, pessoal, quando a gente pega aqui o histórico do VGIA, especialmente se a gente olha ali nos períodos onde a Selic chegou a 13,75, que não é o patamar esperado para hoje, a gente acredita que a Selic chega muito mais. Você pode ver aqui rendimento de 13, 14 centavos, 16 centavos, 15 centavos. Então já foi um fundo que com o Selic a 13,75 chegou a pagar altos dividendos. Logo, é o que eu falei, se não tivermos problema de inadimplência,
poder ver VG aí com 13,14 nessa cotação de 7,59, vai dar um yield on cost aí bastante alto. CPTS11 caindo agora 0,56, também ex-dividendo. O fundo anunciou o mesmo valor do mês passado, 7 centavos e meio. Yield ficou um pouquinho melhor também, como o caso do VG ali, que a cotação caiu. Antes era 6,57 e ontem foi a cotação base de R$ 6,31. Pagamento também vai ser dia 19. Acho que o CPTS ninguém esperava um resultado melhor que esse. O fundo tem bastante posição em IPCA, mas a gente percebeu que esse mês de fevereiro não tivemos dividendos assim tão altos para a maioria dos fundos imobiliários. O ponto aqui para o CPTS, pessoal, é que vem tendo muito giro de portfólio para ajudar nesse resultado. E a gestão, o fundo aqui, acho que o Status Invest não tem ainda atualizado, mas se você for cotista do fundo, dá uma olhada. Hoje, o patrimônio líquido, acho que aqui já está até mais preciso para a gente. Patrimônio líquido do CPTS em fundo imobiliário hoje já é mais ou menos aí 50%. A gestão está apostando muito aí numa melhora dos ativos para, consequentemente, fazer ganho de capital lá na frente. E essa receita aqui, esse lucro de 7 centavos e meio que a gente está vendo no dividendo, uma parcela dele boa é lucro de não recorrente devido a esse giro de portfólio. É bom ficar de olho no relatório gerencial para ver se o fundo tem condição de fato de manter esse nível, já que ele mudou o padrão. Antes a gente tinha ali uns 70% em CRI, o restante era fundo imobiliário e caixa. Hoje nós temos aí mais ou menos uns 45% em CRI e o resto é fundo imobiliário e caixa. Então deu uma mudança boa aí no padrão do portfólio do fundo. Isso também pode alterar um pouco o dividendo. Se a gestão estiver comprando ativos que tenham um carrego similar ao que era a sua carteira, mais ou menos IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, já que é uma carteira um pouco mais high grade, ok. Se não, isso pode acabar impactando um pouco o dividendo. E também ficar de olho ali na compromissada reversa. Até o último relatório gerencial, o fundo ainda tinha uma pequena alavancagem, uma alavancagem em CDI, isso é bem importante lembrar, para comprar ou para manter ativos na carteira em IPCA. Se o IPCA acelera e o CDI cai, maravilha. Mas no cenário onde a gente tem o IPCA podendo desacelerar já agora no segundo trimestre e a Selic subindo, talvez essa conta pode ficar um pouquinho mais apertada para o CPTS. Ano passado a gente viu isso quando a Selic chegou em 13,75 e o fundo quase todo mês tinha prejuízo com aquela alavancagem. Então é bom ficar de olho aí nessa parte. Tirando isso, olhando a qualidade do portfólio, faz para vocês que eu acho bastante interessante. Não é um fundo assim que está sendo tão bem falado pelos investidores, muita gente critica um pouco o trabalho da Capitânia, mas olhando qualidade de portfólio, eu acho até uma carteira bastante high grade. E fechando aqui a nossa lista com o VG11, o valor ACRI CDI, R$ 9,05 a cotação agora. Nós tivemos o anúncio de 11 centavos por cota, dessa vez a gestão entregou de fato 11 centavos, mês passado chegou muito próximo a isso. Selic está subindo, né? Não tem para onde escapar, a menos que haja inadimplência. Rendimento tem tudo para subir. Se a gente pegar também aqui o histórico do VG, no período ali com a Selic mais alta, o fundo tinha resultados em torno de 13 centavos. Então, eu acho bastante provável ver um resultado nesse nível. Só volto a citar o que eu comentei ontem ali no vídeo, na hora que saiu o dividendo, que é a parte de exposições. Tem alguns devedores aí do VG que representam bem dentro da sua carteira, em torno ali de uns 15, 20%. E isso é algo que eu vejo assim como negativo. Você ter uma empresa do setor imobiliário com juros a 15 é algo um pouco complicado, especialmente empresas mais alavancadas. Acho que eles poderiam melhorar um pouco mais aí essa diversificação de portfólio, buscando novos devedores, até devedores com um nível de alavancagem menor, porque qualquer ativo aí, até os high grades, tendem a entregar bons dividendos para os seus investidores. Então, tomar muito risco nesse momento de economia desacelerando e Selic subindo, não creio que seja assim um cenário muito bom. Mas é um ativo que tem tudo para entregar altos dividendos aos seus investidores aí nos próximos meses. E vindo aqui agora para os destaques de altas e baixas do momento, nós temos o GTWR subindo 1,8, BTRA sobe 1,31, CYCR 1,13, LVBI sobe 1,10, até que a LVBI vem se recuperando um pouco, foi um fundo que caiu bem no mês de janeiro. RVBI 1,04, Clean 0,94. Nas baixas nós temos aí BBIG 2,98, é um fundo de shoppings um pouco mais fora do radar, também um pouco tempo de lançado, pouco tempo que fez IPO. CCME
cai 2,71. HCTR, bela queda. Acho que essa queda do HCTR, do DEVA, TORD, acho que mostra o quanto que os investidores não acreditam no pagamento ali do Grupo One e também do CRI-Hope, né? Que se esses devedores pagassem o dividendo iria subir muito. SNFF cai 2,37, RBRP caindo 1,79 e o XPIN 1,70. Na parte de Fiagros, nós temos agora de destaque JGPX 6%, GRWA sobe 1,19, XPCA 0,63, GCRA 0,63 e AGR e Copa na faixa de 0,60. Nas baixas nós temos BRFT 5, BTAG 3,93, BBGO caindo bem 2,73, VG 1,81, DECRA 1,42, já abaixo ali dos R$ 7,00, AGRX 1,28. Me chama a atenção, o CPTR não está aqui nessa lista de altas, porque o fundo passou aí 3, 4 meses sem pagar proventos. Ontem nós tivemos um anúncio, não foi de fato o melhor dividendo, mas já foi ali em torno de 7 centavos para arredondar a conta. Então, para quem ficou 4 meses sem distribuir dividendos e agora voltar, imaginei que hoje a gente poderia ver uma boa alta no fundo aí, não está acontecendo. E nos FIINFRAs, o IFRA é quem mais sobe, 1,9, OGIM 1,82, depois das quedas que vem acontecendo. OGIM, pessoal, me parece que está tendo aí um pequeno problema em relação a um devedor, a uma debênture. Isso aí é importante demais ficar de olho no relatório, exatamente porque às vezes as pessoas compram os ativos só porque a cota está caindo ou dividendo do mês e não analisam o relatório gerencial. E o OGIM tem aí alguns ativos dentro da carteira que tem um certo peso e como são ativos que distribuem de forma contábil, qualquer inadimplência ou remarcação ali da debênture ou no caso dos FIAGROS, o CRA, acaba custando no dividendo, como a gente viu aí o caso do CPTR e do BBGO que ficaram sem pagar proventos. BDIF 11, 1,33, juros sobe 0,63, CDI 0,24 e CPTI também. Nas baixas, INBF 7, JMBI 1,76, o SNID cai 1,15, RBIF 1,08, é um dos ativos aí, o RBIF e o RIFF é um dos FIINFRAs aí com o maior desconto. Se vocês deram uma olhada aí em termos de PVP, o RBIF tem 30% de deságio, RIFF, se não me engano, tem 25%, CPTI está com mais ou menos uns 20% de desconto, juro tem aí mais ou menos uns 12% de desconto, o BODB tem 25% de desconto, então tem muito ativo hoje negociando aí da parte aqui de FIINFRA com um deságio considerável no VP, com qualidade de portfólio que eu acho até um pouco melhor do que ali os fundos imobiliários. Vindo aqui agora para a parte dos comunicados, nós tivemos o HGLG, que divulgou o relatório gerencial recentemente. Tem alguns pontos bem interessantes aqui para passar para vocês. Um deles é a cota patrimonial. O fundo teve aí uma valorização no VP, saiu de 158, 156 ali, agora a gente já tem R$ 162,73. Isso é aquela reavaliação que a gente teve dos imóveis no final do ano, que a gestão divulgou aquele comunicado. A alavancagem do fundo hoje, pessoal, é em 11,6%, não é só BLMG e RECT 11 que tem alavancagem, a HGLG também tem. E nós temos aqui a vacância física e financeira que teve um aumento. A gestão comentou aqui um pouco sobre a alavancagem, teve devolução aqui do Mercado Livre, 3,7 mil metros quadrados, que acabou impactando na vacância do fundo, subindo aqui agora para essa faixa de 6,7. Aqui eles deixam um pouco também sobre as locações e o resultado do mês que foi muito alto, devido a alguns não recorrentes. O fundo apurou uma receita total de R$ 50 milhões, equivalente a R$ 1,50, que tirando aí as despesas, né, de gestão, administração e outros custos, sobrou aqui R$ 1,30 por cota. Logo, o fundo já inicia o ano aí com essa pequena reserva, o que dá para equilibrar um pouco as contas aí, pensando para os próximos meses e quem sabe ali no fechamento do semestre a gente pode ter um dividendo um pouco maior do que R$ 1,10. A LZR11 trouxe aqui um comunicado que pode ajudar um pouco os dividendos aí nos próximos meses, ou pelo menos pensando aí do médio a longo prazo, vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral, em continuidade ao fato relevante divulgado 24 de maio de 2024 e 3 de setembro, 3 de 7 de 2024 e 18 do 10, o fundo concluiu uma operação de cessão dos créditos dos aluguéis do centro de distribuição logístico construído sob medida para o Mercado Livre, um inquilino aí até bem representativo dentro do LZR, pelo menos a aquisição que eles fizeram eu achei bem interessante. A transação realizada a uma taxa bastante atrativa na visão da gestora permitirá ao fundo incrementar o dividend yield gerado ao mesmo tempo que imediatamente libera caixa no ALZR. Esse caixa será utilizado para aproveitar eventuais oportunidades de investimento,
logo tem cara de que o ALSR pode fazer novas aquisições em breve. A securitização que financia 75 milhões de reais do valor da aquisição possui prazo de 12 anos a um custo de 7,75% ao ano, corrigidos aí pelo IPCA. Aqui eles falam um pouco sobre o impacto na distribuição, que pagando os custos aí da securitização, vai ter ainda um resultado de 484 mil reais, o que representa um yield aí mais ou menos de 9,1%. E o excelente perfil de crédito que eles até destacam aqui, né, do Mercado Livre, um inquilino de boa qualidade que fica dentro do portfólio do fundo agora, o que diversifica um pouco mais a carteira, melhora aí o prazo médio dos contratos, é um inquilino aí com um prazo longo, e o do ALSR, se não me falha a memória, só tem um ativo que eu acho mais importante monitorar, que é ali com vencimento o ano que vem. É um ativo que representa mais ou menos uns 4, 5% da receita dele. Um imóvel no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Tirando isso, os demais ativos aí, os demais imóveis têm prazos bastante altos. Calendário de eventos. Ontem nós tivemos o CPTS que anunciou 7 centavos e meio, como eu já tinha passado para vocês. LD11, R$ 7,00. MCCI, 90 centavos, dentro do guidance. A gestão atualizou o guidance. Até faço esse convite aí se você for cotista para verificar o relatório. O rendimento deve ficar entre 80 e 90 centavos nesse primeiro semestre. TELM, 10 centavos por cota. VGIP, 83. E VGI, 11 centavos por cota, também aí com pagamento dia 19/2. É isso, pessoal. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.